Vamos retomar as nossas tarefas. Eu estava pensando aqui na Sandra, no Marcos e na Alzira, vendo tanta criança, deve ser uma delícia para educadores, né? Pensar nas possibilidades educativas diante de tantas crianças. A nossa Sandra Borba é graduada em Filosofia pela Universidade Federal de Pernambuco, onde também concluiu Filosofia. Doutora em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde é docente na área de fundamentos históricos e filosóficos da educação e da didática. Há vários anos temos feito convites a Sandra Borba e finalmente chegou o momento dela estar conosco. Fomos teimosos no convite, né, Sandra? Sandra Borba, seja bem-vinda, bom trabalho, muito obrigado por estar conosco. Vamos receber com uma salva de palmas esta querida amiga do Rio Grande do Norte. Sandra, até 3h20, tá bom? Com certeza. Aí é a sua. Agora aqui você vai ligar? Já está ligado. Ah, ok. Ok. Inicialmente, nosso boa tarde a todos, a todas, cumprimentando os irmãos das diversas localidades que aqui estão neste encontro anual Cairbá Schutel, dizer da nossa satisfação em estar aqui. É verdade que a viagem é um tanto longa. Me perguntaram como foi que eu cheguei. Da minha terra, a gente diz assim, só chegou o coió. A tradução é o bocal amassado, retorcido, né? Mas a gente já está um pouquinho animado, se Deus quiser vai dar tudo certo. Dizer que o Orson é um obsessor maravilhoso e que só ele e Cairbá, mas preste atenção, ele mesmo em primeiro lugar, Cairbá me perdoe, mas só ele e depois Cairbá me fazem chegar até aqui, né, com inúmeras dificuldades, mas na certeza de que toda oportunidade de reflexão, de trabalho, é sempre muito bem-vinda e sempre acrescenta ao nosso coração. Dizer que nós vivemos, graças a Deus, com o pé na estrada, e na verdade está mais no avião do que na estrada, né? Mas isso que a gente faz e tenta fazer, na verdade, de fato atesta o que Kardec coloca em O Livro dos Médiuns, é a família espírita, e a gente se sente bem. A gente diz também na nossa terra lá que a gente é meio folgado, o nordestino é sempre espaçoso, né? Então a gente já se sente de casa, né? Sente já aquela intimidade, né? Então isso é o sentimento de pertencimento, é o sentimento de família que de fato o Evangelho e o movimento espírita nos proporciona. Parabenizar também a organização do evento, em especial pela escolha da temática Educação com Jesus. Temática essa que nem sempre atrai muita gente, por isso, parabéns para quem veio, porque na verdade, muitas vezes nós estamos preocupados em acompanhar eventos, desejamos participar de promoções, mas às vezes as temáticas nos afugentam, vamos dizer assim, ou não nos seduzem, e estarmos aqui hoje e amanhã, refletindo sobre a educação com Jesus, é porque, de fato, nós fomos tocados pela mensagem que o Evangelho nos proporciona, nos conclama e, principalmente, pelo sentido eminentemente pedagógico que tem o Evangelho e a doutrina espírita como doutrina de educação. Se preparem, mas vamos ter uma surra de Novo Testamento.
ok? Porque a educação com Jesus, a gente vai tranquilamente aqui evocar, né, as contribuições, as excelentes contribuições do pensamento que se encontra na Boa Nova, em especial, porque esse pensamento é um pensamento que se exprime nas múltiplas atividades, ações, iniciativas, provocações que Jesus nos apresenta. Dizer da alegria também de participar pela primeira vez de um encontro, né, com o nosso querido Marcos de Mário e a Alzira, que tive a oportunidade, né, ainda há pouco de conhecer pessoalmente, o Marcos já conhecia, e, na verdade, esse trio, vocês podem dizer, é o trio da pesada. Porque é preciso ser muito pesado para encarar a educação, né? É preciso ter realmente um compromisso muito sério. É preciso ter a certeza absoluta no valor, necessidade e urgência da educação. Daí a nossa alegria em estar compondo aqui um time com os nossos amigos. Mas a nossa coordenadora, ela solicitou, a nossa Renata aí, eu aponto para onde mesmo para ir? Eu aponto para cima, para baixo, para pular, para aqui? Tá bom. É que eu sou meio perdida, viu? Cadê meu assessor? Pronto, olha o que eu disse para você, certo? Você olha ali, você arruma ali para poder subir. Não, eu estou dizendo ali, ó, um finzinho, tá bom? Ok? Então, não tem jeito, bem, não tem jeito, ok? Então é paciência, resignação, a gente vai se educando logo com a tecnologia, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos trabalhar com o tema Educação com Jesus e, na verdade, para trabalhar esse tema, a gente precisaria de muito tempo. Todos nós que trabalhamos na área da educação, geralmente quando começamos a nos enfronhar nessa temática, é como se não tivesse fim. Então, a gente vai, daqui a pouco a gente vai, continua, porque é interminável. A temática ela é de uma riqueza extraordinária, e quando a gente diz educar com Jesus, pronto, aí muitos compêndios, né, provavelmente, muitos seminários, muitos simpósios, e ainda assim nós não esgotaríamos, porque conforme o próprio João nos diria em seu evangelho, se fosse escrito tudo aquilo que Jesus operou, aí então, né, a gente teria os livros do mundo inteiro e mais além. Mas vamos fazer um recorte, e é isso que gostaríamos já de acertar, né? Nós vamos, na verdade, trabalhar em 3 blocos de reflexões. O primeiro bloco, Jesus, nosso modelo e guia e mestre. O segundo bloco, o programa de trabalho proposto por Jesus aos seus discípulos e o projeto educativo necessário à construção do perfil do trabalhador cristão, para finalizar com Paulo, exemplo do processo educativo em bases crísticas. Boa parte desse conteúdo se encontra explorado, né, em nossas atividades enquanto tentativa de escrever alguma coisa. Quando o pessoal diz assim, escritora, eu entro em convulsão, né? Eu não me considero. Eu escrevo umas coisinhas aqui, umas coisinhas ali, tá? Porque o pessoal fica exigindo, inclusive. Eu produzo a fósseis, né? Porque tem algumas dificuldades, né? Mas estão exatamente esses conteúdos espalhados em alguns escritos, né, que me foram permitidos produzir. Então, estão prontos? Sim? Esta hora é uma hora trágica. É o pós-almoço famoso. É a hora da isquemia estomacal, que produz um estado alterado de consciência. E aí a gente entra num estado profundo de concentração. Tem gente que quer assistir desdobrado. Tem gente que, na verdade, assiste em parte, né? Porque a outra parte está em atividade de pescaria, pescando piaba, como a gente diz, né? E alguns outros, graças a Deus, conseguem se manter atentos com muito custo, porque para muitos esta é a horinha do famoso sono, tá? Então, eu os convido, estejam alertas, porque quando vocês perceberem que eu aumentei a voz, é porque eu percebi alguém dormindo. Então, não se assustem, não é nenhum processo convulsivo, obsessivo, não é, tá? É apenas uma tática para a gente poder se manter atento. Ok? Tá tudo bem? Então, vamos começar. Bloco 1,
perguntas, porque as perguntas elas têm uma função pedagógica impressionante. O próximo livro que estarei lançando, se tiver serenidade para concluir, será exatamente com este tema, perguntas que Jesus nos fez. São 25 perguntas que nós selecionamos, né, no conjunto de algumas dezenas que Jesus nos apresenta, né, sempre com este fator indutivo de estimular a reflexão, de uma proposição de uma atitude crítica, de uma observação mais apurada. É isso que Jesus faz quando usa as perguntas. E aí, se a gente tem que imitar Jesus, eu já começo imitando assim. Que perguntas, nesse primeiro bloco, nós vamos fazer e tentar responder? Primeira pergunta, quem é esse Jesus? Será uma invenção? Porque durante muito tempo, algumas pessoas, alguns estudiosos, acadêmicos, chegavam a dizer que Jesus era uma lenda, algo que foi criado, um mito idealizado, especialmente para controle, especialmente para o uso do aparelho ideológico religioso no controle das populações. E muitos outros acadêmicos chegaram a afirmar que não se poderia de fato dizer da existência de alguém que não se tem provas realmente cabais, concretas, né? E principalmente pelo fato da sua vida estar envolta em mitos, em lendas, em acréscimos, em deturpações, nada escreveu e assim por diante. Então esta é uma pergunta importante. E o que se diz dele? Aí é da gente estarrecer. Porque o que vocês imaginarem, alguém disse sobre Jesus. Por exemplo, eu li certa feita um indivíduo dizendo que Jesus era um comilão. Ou seja, era espírita convicto já. Adorava, porque espírita só se reúne em torno da mesa cheia, da mesa repleta de lanche, não é isso? Por isso que a gente costuma dizer que nós, os espíritas, gostamos muito do mundo de expiação e provas. No nosso caso, diante da mesa, a gente expia, agora com S, e prova. Né? Dizem que Jesus era comilão, porque Jesus dizia assim: ei, desce aí que eu vou comer na tua casa, chega, me convida para um jantar na tua outra casa. E a prova que uns dizem de que Jesus era tão comilão que produziu aquele fenômeno extraordinário chamado multiplicação dos pães e dos peixes, um verdadeiro festival de pão, de peixe, comeu todo mundo, 4.000 homens, não se contava as mulheres, não se contava as crianças, eu faço as contas, 4, 8, umas 12.000 pessoas comeram e sobraram cestos em abundância. Então, foi um verdadeiro festival gastronômico. O cardápio reduzido, mas foi, né, alguma coisa interessante. Uns disseram assim que Jesus era beberrão. Imagina, que bebeu tanto, certa feita chegou e perguntou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Que desgraça! Então a gente fica horrorizado com o que se diz. Se você procurar, você vai achar de tudo. Então vamos começar por aí, dizendo o seguinte, que a primeira pergunta, quem é esse Jesus? Não vamos ter tempo, nem vamos nos aprofundar nesse sentido. Mas nós podemos então afirmar que existem algumas, vamos dizer assim, contribuições sob o ponto de vista de registro histórico, que a gente não vai aprofundar, a gente vai só citar, ok? Então, Tácito, historiador romano do século I, Seutônio, que era secretário do imperador Adriano, imperador romano, Flávio Josefo, talvez seja a melhor fonte, que é o grande historiador judeu, Plínio, o jovem, o Talmude da Babilônia faz referência a Jesus, Luciano de Samosata no século II, mas sem dúvida alguma, o que mais chama a atenção acerca da figura lendária, mitológica, real de Jesus, é o conjunto da sua obra, não escrita, mas de seus feitos. Né? Então, a respeito disso, observemos que sensibilidade teve. Tem que apontar para cá, né? Jean-Jacques Rousseau, o grande pensador suíço, radicado posteriormente em Paris, olha o que é que ele diz: conseguir inventar ou criar a história de uma vida como a de Jesus seria um milagre maior do que foi sua existência real. Então, muito interessante a ponderação de Jean-Jacques Rousseau, o nosso louco extraordinário, viu? Porque era louco mesmo, mas era extraordinário, certo? E ele vai nos dizer, então,
ele vai nos trazer essa reflexão. Agora, prestemos atenção, saindo do mundo da filosofia, vamos para o mundo aí político, e olha o que essa grande figura, que é, depois de Jesus, uma das figuras mais biografadas, Napoleão Bonaparte, o que é que ele vai dizer? Com todos os meus exércitos e generais, por 1/4 de século, não consegui subjugar nenhum único continente. E esse Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. Para quem conhece a obra do Irmão X, sabe exatamente da responsabilidade que Napoleão teria no próprio advento, né, do espiritismo, em razão de alguns compromissos que ele teria na França, onde nasceria o nosso Hipólito Léon Benizar Rivaio. Mas olha o que ele diz: não conseguiu subjugar nenhum continente, mas Jesus, sem a força das armas, vence povos e culturas por 2000 anos. Isso está em seu diário particular. Então, meus amigos, qual foi o caminho que nós escolhemos? Nós escolhemos não o que dizem, nós escolhemos algo que é, vamos dizer assim, um pouquinho diferente. Nós optamos não por aquilo que dizem de Jesus, mas o que é que ele mesmo diz sobre ele. Ou seja, o próprio testemunho que o Senhor vai dar a respeito dele. E aí a gente vai se surpreender com algumas coisas. A mais conhecida das afirmativas de Jesus acerca dele mesmo, o qual é, todo mundo aqui conhece. Eu sou, vamos acordar, caminho, a verdade e a vida. João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma afirmativa dura, contundente, que Emmanuel, através da mediunidade do nosso Chico Xavier, comenta tão bem. Caminho, trajetória, verdade, essa trajetória leva de fato ao grande objetivo, que é a vida. Então, caminho, verdade e vida é o que Jesus se autodenomina, se apresentando então para nós como essa referência. Essa daqui é muito boa também, eu acho super interessante. Jesus vai dizer de onde ele é. Ele é de onde? Lá de cima. Olha, lá de cima dá à vontade, né? Então, eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. Então, Jesus já coloca a sua natureza excepcional, a sua natureza espiritual, o fato dele nos anteceder, de todo o processo evolutivo que ele teve para culminar com o seu processo de cocriação junto a Deus nosso Pai, e aqui estamos nós, tendo a ele como nosso governador espiritual. Então Jesus já vai nos dizer da sua condição. E agora, para a turma que gosta da gastronomia, novamente a comilança, o que é que Jesus diz? Eu sou o pão, né? Eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que significa dizer que a gente não anda comendo o pão que Jesus se referiu, porque a gente vai à padaria todo santo dia, né? Todo dia de manhã, tem gente que é manhã, tarde e noite, e no lanchinho também aproveita, né, para comer o famoso pão. Mas esse pão, a gente já sabe que diz respeito a um alimento diferente. Pão significa, na metáfora utilizada por Jesus, um alimento, e não é alimento material, é alimento espiritual, aquele que vai até ele, aquele que busca o alimento do seu ensino, e obviamente dele se nutre, então não terá mais a fome do conhecimento, no sentido de já ter encontrado uma substância nutritiva para prosseguir, né, na trajetória de evolução. E vamos lá, olha agora para quem é da área ecológica, Jesus é ecológico também. Eu sou o quê? A videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. O que eu gosto de Jesus, com todo respeito, não se horrorizem com a minha forma de falar, é que Jesus gostava de dar uns foras, mas ele, como a gente diz assim lá, pegando aqui, tome, né? Então Jesus é claro, eu sou o ramo, vocês são as
Videira. A videira só produz se estiver o quê? Sendo nutrida pela videira. O ramo só produz se usar, se buscar, se alimentar da seiva da videira. Ou seja, aquele que diz que é do Senhor, mas se alimenta de outras coisas, de interesses pessoais, egoísticos, de poder e assim por diante, não está se alimentando de fato da seiva que a videira ela nos apresenta, ela tem, que é o próprio Jesus. E aí de modo tácito, porque sem mim nada podeis fazer, porque aquele que deseja colocar a sua visão, o seu, entre aspas, trabalho, enfim, os seus objetivos, sem levar em consideração os objetivos do Evangelho, então esse está distanciado do alimento. Por isso, nós nos lembramos, é um exemplo, principalmente para nós, expositores, aqueles que trabalhamos na área da divulgação espírita, uma colocação que considero inesquecível de uma santa da Igreja Católica, chamada Santa Brígida. Onde foi que eu aprendi isso? No livro espírita, tá? E foi exatamente com o nosso Clóvis Tavares, numa obra extraordinária chamada Mediunidade dos Santos. Ele teve muito medo de publicar, porque ele disse que os católicos iam criticar, e os espíritas também. Então, o Chico Xavier disse para ele: Clóvis, esse seu livro é o Canto dos Cisnes, e ele publicou. E foi republicado recentemente, tá? É extraordinário. E nesse livro eu conheci a figura da Santa Brígida, mas parecia nordestina, tinha 6 filhos, imagina, tá? Então ela tinha 6 filhos, era uma mulher daquela, casada, 6 filhos, coisa e tal, mas ela era tão interessante que à época ela era chamada Correio de Deus. Correio de Deus. Era um Chico Xavier naquela época. Então quando perguntavam a ela: fulano de tal que morreu, está onde? Ela: no inferno. Bem sincera, porque era o paradigma que ela tinha, a referência que ela tinha. Fulano de tal, está no céu, está no purgatório, e assim por diante, né? E ela era tão virtuosa, que inclusive chegava para ter papo com Jesus. Jesus ia para ter papo com ela. E aí o confessor dela disse assim para ela: Brígida, precisamos dizer para o mundo as suas virtudes. Ela: calma, vai devagar. E ela disse para ele o que nós entendemos ser uma das maiores lições que todos nós que trabalhamos na divulgação, no ensino espírita, deveremos assimilar. Ela disse para ele o seguinte: se um menino leva uma carta a alguém, e esta carta promove para este alguém sentimentos, alegria, satisfação, conhecimento, de quem é o mérito? E ele respondeu: de quem escreveu a carta? Ela disse: pois é, eu só sou a menina que entrega. Então, quando alguém nos pergunte, a nós, evangelizadores, coordenadores de ESD, enfim, todos que atuamos nessa área, e alguém venha nos incensar, lembremos, somos entregadores de cartas, tá? Só esse. E quando ainda ele disse para ela: mas a senhora é cheia de virtudes, precisamos divulgá-las, ela respondeu de forma bastante lúcida: não, meu confessor, eu ainda estou no mar alto. Estamos no mar alto. Então, nós não podemos fazer nada de nós mesmos, não. Nós precisamos do alimento, da seiva, da videira. E conforme Jesus coloca em João 15, 4 a 5, Ele é a nossa videira e é Ele que deve alimentar os nossos propósitos. Olha aí, outro momento muito interessante, em especial pela peculiaridade do encontro. Jesus quer entrar na Samaria. Antes tinha mandado seus discípulos foram lá, e os samaritanos disseram que não queriam receber a Jesus. Pronto, surgiu um impasse. Jesus vai, e em determinado horário, uma mulher vai pegar água lá no poço de Jacó. E Jesus então vai abordá-la, e todos que estamos aqui provavelmente conhecemos o diálogo. Ele pede água à mulher, ela olha para ele, e dentro do evangelho é um fora que ela dá em Jesus, mas ela dá um fora daqueles no mestre. Ela olha para ele e diz assim: como é que tu, sendo judeu, me diriges a palavra a mim que sou mulher samaritana? Olha,
Aí Jesus, que nem conhecia, para não dizer o contrário, a psicologia feminina, disse assim: mas mulher, eu tenho uma água que quem beber jamais sentirá sede. Ora, se fosse uma mulher menos vexada, ela tinha perguntado: gente, porque é nordestina, né? A Samaria é o nordeste da Jerusalém. Ela devia ter perguntado dele assim: gente, como é que o senhor tem essa água e o senhor não bebeu? Veio pedir a mim. Não era isso? Não era isso? Mas ela ficou logo o quê? Vexada, atacada. A pulsão feminina. Senhor, dá-me dessa água. Já quis a água. Entabula-se uma conversação belíssima, em que Jesus vai dizer a uma mulher simples do povo, porque ela vai indagar sobre o Messias, e ele vai dizer para ela, vai se apresentar com as credenciais: mulher, eu sou o Messias. Alô, está acordado? No caso dela, está acordada? Eu sou o Messias, eu que te falo. Resultado, não precisou de confusão nenhuma. Jesus disse que ela tinha tido não sei quantos maridos, que aquele não era o marido dela. Fez uma pequena fofoca. E aí, então, ela desceu, chegou lá na Samaria e disse: é um profeta. Pronto, Jesus entrou. Sabe por quê? Porque Jesus sabia da psicologia feminina e diz para aquela mulher: eu sou o Messias. Raríssima, se não, talvez a única passagem que ele vai dizer diante de uma pessoa comum: eu sou o Messias. Olha aí, então, ele se apresenta: eu que falo contigo, ok? Mais uma: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E viverá, sabemos, em razão da imortalidade triunfante. Ressurreição não da carne, mas ressurreição na carne, né? E ele teve tanta certeza da nossa dificuldade de compreensão, que quando ocorre o fenômeno com ele, ele aparece primeiro a Maria Madalena, todos nós conhecemos. Ao terceiro dia, lá vai Maria, né? Chegando lá, vê que a pedra foi removida, e aí já fica preocupada, pensando que roubaram o corpo do meu Senhor. Ela vê um homem, acha que é o jardineiro do local, e vai perguntar. É quando Jesus se volta, olha para ela, e segundo o nosso irmão X, da extraordinária obra Boa Nova, travou-se o maior diálogo da humanidade, com duas palavras. A palavra dele é Maria, ponto, pastor que denomina ovelha, e a resposta dela, Rabone, que significa mestrezinho, mestre querido. Nos diz o irmão X, era a verticalidade da condição espiritual extraordinária de Jesus, diante da horizontalidade de Maria, representando as nossas próprias dificuldades e limitações. E aí ele aparece a ela, e não apareceu a Pedro, a João, a Tiago, aqueles que faziam parte do grupinho, que sempre ia com ele orar. E a pergunta é: por quê? E eu respondo sempre: porque a mulher, ela é portadora de uma excelente inteligência linguístico-narrativa. Eu sei que vocês estão conversando sobre isso. Porque se Jesus tivesse aparecido a Pedro, João e Tiago, até hoje estava confusão. Foi, não foi? Foi, não foi? Foi, não foi? Foi, não, foi não, não foi nada, foi não, foi nada. Inteligência linguístico-narrativa. Ou seja, Maria chegou, desceu e disse: gente, Jesus ressuscitou. Os discípulos, homens, pensaram: por que ele ia aparecer a ela? Mas qual foi a quem primeiro acreditou? A outra. A outra Maria: venha minha filha, venha me dizer. Pronto, foi assim. Jesus sabia tanto com quem lidava, que apareceu a ela. Depois apareceu aos 11, trancados, trancafiados. Aliás, antes apareceu aos 2, na estrada de Emaús, 1, 2, 11, e depois fez um espetáculo. Apareceu, penúltimo capítulo, não é isso, Renata? Do nosso Boa Nova. Os 500 da Galileia. Logo 500, que não era possível. Nem 1, nem 2, nem 11. 500 da Galileia. Ele se apresenta
para dizer: eu sou o Messias, para nos falar da imortalidade triunfante, ressurreição e vida. Ainda que morra, viverá, porque nós somos seres imortais, né? Vamos lá. Aqui para nós, todos conhecem: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Luz da vida no sentido da condução dos objetivos da nossa existência. Reencarnamos não a passeio, mas a negócio. Tem gente que tem certeza que reencarnou por uma agência de viagens e turismo do plano espiritual. Só que se foi assim, o nome da agência era Umbral Tour. Não tem como ser outro. Ninguém reencarna para brincar, passear, não. Reencarnar, primeiro, não está fácil, diz que a fila é complicada. Segundo, não tem cotas. Não tem cotas. Chega, senhor, eu fui pobre, fui latino, fui brasileiro, fui da epiderme escura, não tem isso, tá? Então, embora tenha um apadrinhamentozinho, eu acho que tem, com todo respeito, o plano espiritual tem uns padrinhos, viu? Aqui o pessoal de Matão tem padrinho forte. Vamos lá. Então, o que é que ocorre? Não andará em treva aquele que entende ser Jesus, o que vai à frente com a luz, iluminando o quê? Conceitos, sentidos, né? Respostas para a compreensão acerca da vida, do fenômeno da vida e dos objetivos da nossa existência. Muito bem. E agora tem um momento muito interessante, né? Um momento em que, levado diante, né, de Pilatos, ele vai dizer, respondendo aquilo que é a verdade: tu é rei? Perguntou. Tu dizes: eu sou, mas meu reino não é deste mundo. É uma das lições mais interessantes do Evangelho, o reino, que muitos esperavam que o próprio Messias chegasse alardeando a sua condição, que esse reino fosse o reino material, fosse o reino temporal, e o próprio Mestre diria: o reino está dentro de cada um de nós, não é? Mas ele é rei deste reino, e o que nós desejamos firmemente é que Jesus reine de fato em nossa vida, em nossos corações e em nossas mentes. Agora, aqui no Evangelho de João, né? No Evangelho de João 10, no capítulo 10 de João, interessantíssima a colocação de Jesus, usando duas metáforas: a porta e o pastor. Porta é passagem, então Jesus nos dá passagem, mas preste atenção, Jesus diz que quem entra e sai encontra pastagens verdejantes. Quando eu fiquei pensando nisso, entra e sai, encontra pastagem, a porta está no campo, vai ver que está na mata, vai ver que está no matão. Então, se entra e sai, encontra pastagem, está no meio do mato. A porta nesse sentido de acesso. Tanto é que quando a gente diz assim, em relação a alguém que nos ajudou, fulano me abriu as portas, né? Mas Jesus tem uma colocação muito interessante, conforme o registro de João: o ladrão, ou como alguns gostam de chamar, o inimigo, né? O mal, não entra pela porta, porque a porta significa que nós vamos dar exatamente a passagem para que quem está lá ingresse. E o sentido aqui de Jesus é que ele nos oportuniza, ele nos dá acesso. Mais adiante a gente vai ver uma declaração belíssima de Jesus em relação a nós. Então ele vai dizer para nós que nós vamos encontrar que pastagens verdejantes, mas é no mesmo capítulo que ele vai dizer: eu sou o bom pastor que conhece as suas ovelhas. Então, ovelhinha Marcos, aliás, né, Carneiro Marcos, Carneiro Orson, ovelhinha Renata, então conhece pelo nome. Isso é muito grave e muito sério. Sabe por quê? Porque quando a gente vai fazer alguma coisa errada, principalmente quando a gente já tem inúmeras informações, conceitos, estudos, leituras do Espiritismo, acende uma luzinha, que não é amarela, já é vermelha, nem passa pelo amarelo, já é que nem alarme de carro. E a gente, meu Deus do céu,
Ai, meu Deus do céu, pois é. É a luzinha dizendo, não faça. Se fizer, está frito. Se não for nessa encarnação, é na próxima. Então tem não sei quantos recados que a luzinha vermelha, o quê? Né? Por quê? Porque há um mestre, diria Santo Agostinho, encarnado na época lá dele. Há um só mestre, que é um mestre interior. Então, o mestre interior, que é Jesus. E conforme nos afirma e nos ensina o livro dos Espíritos, está na consciência inscrita a lei. Então vai aparecendo o chamamento, né? E aí de repente a gente não ouve, mas Jesus diz, Sandra, olha, aquilo vai aparecendo para nós. Então o pastor, ele o que? Conhece as suas ovelhas, e ele diria, e as ovelhas conhecem também o que? A voz do seu pastor, é isso mesmo. A declaração de amor a qual me referia. Olha que coisa linda que Jesus nos diz, que é uma verdadeira declaração de amor em João 15,15. Não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Chamo-vos, olha a palavrinha, qual é a palavrinha? Amigos, até aí tudo bem, mas preste atenção no complemento, porque vos revelei tudo quanto sei do meu Pai. A atitude de Jesus é aquela de quem socializa, não usa o conhecimento para oprimir, não usa o conhecimento para explorar, não usa o conhecimento para levar vantagem. Eu não vos chamo de servos, o servo não sabe o que faz o seu Senhor, chamo-vos amigos, porque tudo quanto eu sei de meu Pai vos revelei. Você não escondi nada, socializei tudo. A socialização do conhecimento é, sem dúvida alguma, condição sine qua non para o estabelecimento de qualquer sociedade justa e fraterna. Conhecimento não pode estar nas mãos de quem o domina e o usa para o quê? Para oprimir, para reduzir o outro, para desumanizar o outro. Então Jesus é para nós um exemplo da humanização plena no conhecimento, e mais do que isso, da espiritualização, porque o seu conteúdo é conteúdo de vida eterna. Costumamos dizer, né? Lembrando e evocando a figura do grande Comênios, educador do século XVII, criador da didática, que dizia em relação aos conteúdos válidos, ou seja, aos conhecimentos válidos, ele dizia que o importante na educação era que os conteúdos pudessem ter sabor de eternidade. E se nós prestarmos atenção, o que nós fazemos em nossas casas espíritas, na evangelização da criança, do jovem, no ESD, o que nós fazemos em todas as atividades pedagógicas que a casa espírita desempenha, tem sabor de eternidade, porque se dirige ao espírito imortal, embora na condição momentânea de homem, mulher, enfim, de uma pessoa encarnada. Então Jesus de fato declara o seu amor por nós e declara que Ele é um mediador do conhecimento divino em relação a cada um de nós, nos possibilitando então acesso, o que é muito importante e fundamental, acesso à revelação, que mais adiante ainda voltaremos a falar sobre isso. Mas o que nós gostaríamos então de desenvolver o recorte vai ser exatamente numa conversa em que João registra agora em 13:13, alguém vai dizer, bom mestre, e ele vai dizer, bom não, só o Pai o é. Mas olha o que ele diz, vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Eu quero ver agora quem decorou tudo. O que é que Jesus disse que ele era? Vamos lá. Caminho, verdade, vida, rei, que mais? Ressurreição, luz, mas tem lanche daqui a pouco, tem lanchonete ali.
pão. E ele ainda disse que tinha o quê? Água, que aqui está de graça, água, que mais? Que ele era o quê? Lá de cima, porta. Sim, aqui ele é porta. Chega, Marcos, aqui é porta, meu irmão. Tá certo, ele é porta. É pastor também, né? É porta e é pastor, não é isso? E finalmente ele é mestre. Legal, então, pequena incursão em torno daquilo que Jesus diz sobre ele. Mas e o que é que a doutrina diz sobre ele? Estamos no encontro espírita e evocamos então a mais célebre resposta. Todo mundo decora porque é pequenininha, só tem uma palavra. Pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Vamos ler juntos. Qual? Nota 5. Foi horrível. Teve um povo que saiu na frente, aí um povo acordou. Aí, vamos ler de novo. 1, 2, 3. Nota 10. Valeu. Podia Kardec ter ficado só com modelo. Modelo. Aí a resposta poderia ser assim: o top é Jesus. Mas não foi assim. Foi modelo e guia. Modelo é para a gente o quê? A gente imitar. E o guia para quê? O guia para nos conduzir. Se fosse só modelo, ficava o quê? Longe. Mas Kardec foi sábio sempre e colocou guia, porque a gente não quer um guia para quê? Eu quero um guia. Você vai comprar um guia de turismo, é para quê? Para você saber como é que faz. Você vai no lugar e pede um guia. Chega lá em Olinda, Pernambuco, aí o menino vai dizer: Coelho Pereira, o menino só sabe dizer aquilo, né? Então, você é um guia, tá lá, um guia de turismo. Então, guia é aquele que vai o quê? Conduzir, guiar. Modelo parece que está longe, e o guia tem que estar o quê? Perto, nos dizendo, lá em Natal, todo mundo conhece, né? Por sinal, 60 cidades, eu me senti extremamente excluída, porque não foi colocado Natal, tá? Mas eu vou perdoar Orson por isso, tudo bem, né? Então, o que é que acontece? Lá tem o famoso passeio de buggy. Já ouviram falar? Quem foi que já foi lá em Natal? Me valeu, retornem. Bem, quem vai para Natal, o pessoal pergunta assim: passeio de buggy. Aí faz a pergunta assim: com emoção ou sem emoção? Aí tem um povo ingênuo, que nem o povo que vai lá na Bahia, que a baiana pergunta quando vai servir o acarajé: quente ou frio? Aí ele pensa na temperatura e diz quente. Ela taca pimenta e o sujeito, né, só Jesus na causa e Deus com gancho para resolver a situação dele. Então, em Natal, diz assim: com emoção ou sem emoção? Menino, se for com emoção, veja se você tem seguro de vida, né? Porque o bugueiro, que é um guia, né, um guia do passeio, ele vai andar de buggy em velocidade, sobe e desce nas dunas. Logicamente que tem uns acidentes, né? Óbvio, né, que tem, né? Naturalmente. Mas o guia é para nos conduzir, é para dizer: o caminho é esse. Olha, cuidado desse caminho, vá por ali, não vá por acolá. É nesse sentido. Então, o que é que vai acontecer? Vai nos comentar Allan Kardec. Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nulo oferece como o mais perfeito modelo, e a doutrina que ensinou é a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo Ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, nós chegamos ao final do nosso primeiro momento, que é exatamente o momento, né? Jesus, finalmente, quem é esse Jesus? Vamos dizer as 3 palavras que a gente vai sintetizar. 3 palavras para sintetizar. Jesus é nosso modelo, guia e mestre. Modelo, guia e mestre. MGM.
modelo, guia e mestre. Estamos de acordo? Sim. Então agora a gente vai... Todo mundo está passando bem aqui? As portas estão abertas, não? Não, agora fecha, viu, esse osso? Porque a gente vai fazer 2 perguntas. Se nós conseguimos ouvir as respostas do jeito que Jesus deu, e a gente conseguisse permanecer aqui, né, por livre e espontânea vontade, então nós estamos bem. Vamos lá. Se ele é modelo e guia, e se ele constituiu um grupo de trabalho, e se ele chamou discípulos, e se ele não quis operar sozinho, que ele podia, ele juntou 12, não foi isso? 12. Uns da Galileia e um da Judéia. Tinha de tudo no colégio apostólico de Jesus, desde adolescente, como João, aos mais sambadinhos, como Simão, como André, não é isso? Tinha gente muito simples, Bartolomeu, tinha gente mais sofisticada, Mateus, e assim vai. Jesus fez um resumo da humanidade que colocou naquele famoso colégio apostólico dele. Quando foi um dia, e agora a gente vai para o capítulo 5 de Boa Nova, tá? Ele juntou os discípulos e fez uma proposta de programa. Meu Deus, é bonito, viu? Vocês vão ver, é lindo, eu me emocionei quando li também, tá? Mas ele não faz só uma proposta de programa, ele vai fazer uma proposta também educacional. Daqui a pouco a gente vai ver isso daí. Vamos primeiro para o programa dele. Ninguém sai da sala. Ninguém. Não adianta dizer, eu vou beber água. Não. Eu vou no banheiro. Também não, tá? Eu vou atender o telefone. Também não. Vamos lá. Pelo menos durante os próximos 5 minutos ninguém sai. Começa o arrazoado do Senhor. Eu vou fazer assim, cada bloco aqui vai ler, tá bom? Então, esse grupo lá lê a primeira, esse do meio, a segunda, esse do meio, a terceira, tá certo? Tá bom? Então, vamos lá, começando por aí. 1, 2, 3. Vá, minha filha. Chega, meu bichinho. Por que o bicho não foi? Já foi, tá. Estão passando bem? Aí é ótimo, aí não tem problema nenhum. É somente o quê? Quando você é candidato e apresenta seu currículo, vitae, em algum lugar. Quais são as funções que eu vou desempenhar? Não tem? Isso, tem isso? Não é verdade? Muito bem. Então, tá bonito, tá ótimo, né? Então a gente não vai achar que é alguma coisa absurda demais, não. Porta estreita, porque afinal de contas, né? Largue a porta da perdição. Jesus diz que a gente tinha que evitar contendas, discussões estéreis, buscar os aflitos que haviam se afastado do reino, né? E falar-lhes a respeito desse reino agora, pela leitura da Boa Nova, trabalhar na cura dos enfermos, limpar leprosos, ressuscitar os que morreram na sombra do crime e da desilusão, esclarecer os que estavam em trevas, dar de graça o que de graça recebeu, não exibir ouro nem prata, e nem ajuntar supérfluos para o caminho, porque carregar supérfluo é difícil, né? Ao se dirigir às cidades, buscar saber quem é que deseja os bens dos céus, saudar com amor as casas onde penetrem, sacudir o pó quando não bem recebidos, e ser manso como as pombas e prudente como as serpentes.
Essas são as atribuições do trabalhador cristão. É pouco? Hã? Vocês estão surtando, calma. Porque o surto vem agora. Agora é que vem a hora do surto. Vamos lá. Depois de ter dito o que é que caberia aos discípulos fazer, Jesus vai apresentar as profecias quanto ao futuro. Não vou deixar nem vocês lerem. Eu mesma vou ler, porque é tão doloroso que eu trago para mim essa dor. Eles seriam entregues aos tribunais. Tome açoite, conduzidos como réus para o testemunho diante de autoridades humanas. E dizia Jesus que já naquela época iriam surgir, vamos dizer assim, coisas estranhas, que no texto o irmão X chama tempos, né? Tempos de atitudes, o filho, né, que entregaria o pai, entregaria o irmão e assim por diante. Nós acrescentamos uma palavrinha, que é o que nós vivemos hoje: tempos de atitudes intolerantes. Então Jesus foi muito claro, não disse que ia assinar carteira de nenhum, escondendo o quê? O que iria acontecer. Existe uma parte do Evangelho, em determinado momento, que ele faz um discurso tão duro, que aí muitos se afastam. Jesus olha para os seus discípulos, 12, e pergunta de forma direta: também vós quereis ir embora? A pergunta é daquelas duras. E aí a resposta à pergunta de Pedro, pessoalmente, na minha simples opinião, uma das mais belas passagens do Evangelho, onde Pedro faz a seguinte afirmativa pergunta: para onde iremos, Senhor? Tu tens as palavras de vida eterna. Tu tens as palavras de vida eterna. Então, não tem para onde ir, tem que ficar mesmo. Então, Jesus apresentou e fez as chamadas recomendações. Quais foram as recomendações? Não temer, pois a verdade será revelada e todo o bem triunfará. Mais dia, menos dias. Porque a contagem do tempo nossa é cronos, é cronológica. E a contagem de tempo espiritual é kairos, é o tempo de Deus, é diferente. Então, quando a gente vive como a gente está vivendo hoje, na sociedade, no nosso país, no mundo, a gente olha assim e diz: meu Deus do céu, o que é que está acontecendo, meu Deus? E a gente entra na onda cronológica. E quando a gente entra na onda cronológica, a gente enlouquece, a gente perde a esperança. É preciso ter a certeza de que existe um tempo divino, o kairos, o tempo divino. Vou dizer só 2 fatos que nem o Cronos imaginava: a queda do muro de Berlim e a perestroika. Quem imaginava? De repente, o muro de Berlim, e de repente aparece Gorbachev, faz a perestroika e desaparece. Cadê o homem? Está apagado. Então a gente nem imagina no Cronos, quanto mais no kairos, ou seja, no tempo de Deus. E aí Jesus vai dizer para eles, o que revela uma condição do mestre: ensinar ao público que aprendeu em particular com ele. Então Jesus quer socializar, não quer nenhum tipo de conhecimento, quer iniciático, não quer que ninguém, né, se aproprie do conteúdo. E historicamente nós sabemos que foi isso que aconteceu com aqueles que podemos ter sido nós mesmos, que através das instituições religiosas constituídas em nome de Jesus, nós fizemos o quê? Escondemos o conteúdo, oficializávamos ritos em línguas que ninguém sabia nem o que era. A coisa é tão séria que parece até um menino que foi perguntado pela professora numa aula, passou agosto, mês do folclore, né? Então a professora perguntou: de que vocês têm medo? Mariazinha disse: eu tenho medo da cuca. Professora, cuca não existe.
Aí perguntou, Zezinho, você tem medo de quê? Eu tenho medo do homem do saco. Aqui tem alguma figura assim? Quem é a figura? Como é que chama? Lá na minha terra era Papa Figo. Papa Figo. No Rio Grande do Norte é Viúva Machado, em Natal. Que é o homem do saco, a mesma coisa. Aí perguntou a Joãozinho, e você, Joãozinho? Joãozinho disse, eu tenho medo que me pegue do malamém. A professora disse, tem medo de quê? Eu tenho medo do malamém. Malamém? A professora disse, eu não sei exatamente o que é não, mas eu vou pesquisar. Mas me diga onde foi que você aprendeu a ter esse medo? Professora, toda noite minha avó reza e diz assim, e livrai-nos do malamém. O malamém é o livrai-nos do mal. Amém. Amém. Né? Então nós tivemos essa experiência histórica de criar mitos, de inventar histórias, tendo Jesus no centro, né? Então muitos escondemos os conteúdos, muitos fizemos interpretações. Gente, a coisa é tão feia que no século I já tinha briga, no século II já tinha morte, por causa de ideias. Não, Jesus é isso, não, Jesus é aquilo, Jesus é homem, não, Jesus é Deus, não sei o que, Maria é virgem, Maria não é virgem, Maria teve filho, Maria não teve filho, Jesus era casado com Maria Madalena, não era, Jesus não foi crucificado, foi o irmão gêmeo dele que foi. De tudo que a gente possa imaginar, confusões, até hoje. É isso? Então, Jesus diz, ensinar ao público o que aprendeu. Então, Jesus não está de acordo com nada iniciático, não. Por isso que a doutrina espírita veio para todos, e por isso que muitos disseram, quando Kardec lança os livros, o mestre escancarou, ou seja, nada de conhecimento esotérico ali, acabado, iniciático, que apenas alguns têm direito a ter. Espiritismo tem mistério? Não, vá lá estudar que você descobre todo, está tudo ali, não é verdade? Então, nós seguimos aquilo que Jesus diz. Bem, há uma pergunta que não quer calar, por que é que Jesus diz dos açoites? Por que é que ele disse que a coisa ia complicar? Ele mesmo vai dizer, se o mestre sofreu, por que os discípulos não sofreriam? Não assinou a carteira enganando. É isso? Não assinou a carteira enganando, venha para cá, nada. O moço rico, Senhor, eu quero atingir a vida eterna. E Jesus disse, meu filho, desde que eu cheguei à idade da razão, eu faço tudo que está escrito. Aí Jesus disse para ele, você faz tudo, tá bom. Se você quer então ser perfeito, então vá, meu filho, venda tudo que você tem, dá aos pobres, que não vão lhe pagar nunca, vão gastar tudo, depois vem e segue-me. Eu brinco às vezes dizendo, eu faço uns complementos, segue-me para ver o que é que vai ser bom, segue-me para imaginar o que é que vem por aí. Então Jesus não esconde, não, se o mestre sofreu, eles sofreriam também. A resposta que o irmão X dá no capítulo 5 é que eles ficaram jubilosos, não foi, Renata? Felizes, esperançosos. Talvez alguns tenham dito que veio o açoite, um delírio, né? Essas coisas que ocorrem na vida da gente. O que acontece então é que de início foi júbilo e esperança. De início, que nem nós, quando adentramos no movimento espírita, primeiro quem está aqui no primeiro? Quem é a primeira vez que vem aqui? Quem é? Ninguém? Todo mundo já é velho? Não, tá bom. Então tem alguns, viu? Novinhos. Ok. Aí quando sai daqui, oh meu Deus, oh meu Jesus. Chega, sai. Chega, sai exultante. Chega em casa, chega da casa espírita, quer assumir tarefa segunda a segunda. A mãe, o pai, o marido, a esposa assim, leva a cama. Hoje é mais fácil que é inflável. Colchão inflável, R$49, tá? Então, fosse no Nordeste, dizia assim, leva a rede, que é mais barata ainda, metade do preço. Então,
você chega, aí quer tudo, aí alguém lhe chama, você quer trabalhar na recepção da casa espírita? Quero. Quer aplicar passe? Quero. Quer coordenar grupo de EJA? Quero. Quer tratamento de luta? Quero. Quero. Parece um passarinho, quero. Quando a coisa começa, a teoria na prática é outra. E a gente começa a sentir que não é exatamente assim. Primeiro é júbilo e esperança, depois é a realidade. É a realidade, tá? A realidade dura. Primeira realidade é a nossa interior, é a nossa dificuldade. Porque Jesus junto, o ânimo junto, os mentores juntos, Cairbar junto, a gente está aqui. Vai lá. Eu hoje fui lá no Memorial Cairbar Chuta, eu saí depressiva. Não parece que eu lhes faço bem. Meu Deus, naquela época ele fez tudo isso. Eu estou me sentindo quase que um zero. Eu olhei assim, meu Deus, como é que pode isso tudo que ele fez? O Centro Espírita, Mães da Pobreza, né? A revista, o jornal, o hospital. Meu Pai do céu, eu imagino Cairbar hoje, é Twitter, Instagram, Facebook, né? WhatsApp, página, não é isso não, né? Não, Cássio, né? É tudinho, né? E muito mais. E aí a gente fica assim, meu Deus, não adianta só aquele ímpeto inicial, o ímpeto inicial é bom. Mas Jesus diria, e está no Evangelho de Marcos, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Tudo também tem um compasso na própria vida, né? Então aquele entusiasmo inicial, ótimo, mas deve alimentar em nós o desejo, né, de refletir, de pensar, de avaliar as próprias condições, não é? E a gente se preparar para seguir adiante. Então, no outro capítulo, que é o 6º, irmão X diz que houve, eu acho que ele foi muito generoso, um leve movimento de incompreensão. Ele usou essa expressão, leve, certo? Havia uma pergunta que não queria calar pelos discípulos. Qual era a pergunta? Pois a boa nova reclamaria tamanho sacrifício? Essa foi a pergunta que os discípulos discutiram. Jesus, como líder, ele fez o quê? Juntou todo mundo e fez uma sessão de terapia em grupo. Juntou a raça boa toda. Pode falar, pode desabafar. Cada um que falava, que desabafava, ele fazia as intervenções, e a intervenção dele foi: os prazeres do mundo, têm o seu preço, ou não? Tem o seu preço. Os prazeres mundanos, as vitórias do mundo temporal, elas exigem muito, e muitas vezes um preço que é elevadíssimo. Quantos não estão aí, em razão de suas incúrias, de suas visões limitadas de mundo, enfrentando tantas e tantas situações desagradáveis? Por quê? Porque deram muito mais valor às coisas do mundo, às exigências do mundo, às vitórias do mundo. E aí, o que é que Jesus vai dizer para eles? Que quem quer, que deseje de fato colaborar, se tornar um trabalhador, e nós diríamos, se educar, consoante a sua proposta, deverá ter como uma das primeiras virtudes, preste atenção, a fidelidade a Deus. Não adianta servir a Deus e a mamon. Está lá o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Não é isso. Então ele vai nos dizer que seria necessário refletirmos que se há determinadas, vamos dizer assim, exigências do mundo, sacrifícios do mundo, por que não haveria então exigências e sacrifícios quando nós desejamos nos tornar de fato seus discípulos, seus seguidores e seus trabalhadores? Esta então é a grande pergunta que Jesus ele vai nos apresentar. E o irmão X vai nos dizer, olha que síntese extraordinária: não devemos pensar no Deus que concede, mas no Pai que educa.
não no Deus que recompensa, sim no Pai que aperfeiçoa. Os discípulos imaginavam que pelo fato de estarem com Jesus ali, de repente era vapt-vupt, de repente as suas bocas falariam, de repente as suas mãos curariam, de repente tudo seria mais fácil. Será que era isso que eles pensavam? Não sabemos, mas por certo, eles tiveram dificuldade em entender, né, porque tantos sacrifícios estavam sendo previstos, né? Esqueceram que de fato o Pai, ele tem uma pedagogia divina, e Jesus entre nós é por excelência um mestre que vai nos ensinar, ok? Dentro do nosso segundo bloco, a nossa segunda parte, Jesus o educador, Jesus e a sua pedagogia. Nós temos então que pensar, e aí buscamos Emmanuel, Jesus por descer, elevando quantos não podiam compreender a refulgência da altura, é que se fez o caminho de nossa ascensão espiritual, a verdade de nosso gradativo aprimoramento, e a vida de nossas vidas a erguer-nos a alma entenebrecida no erro para a vitória da luz. Então o que Jesus vai dizer aos seus discípulos, é importante nesse momento, é que eles deveriam se preparar para serem de fato os seus servidores, para serem de fato os trabalhadores cristãos. Não seria num passe de mágica, não seria um privilégio para que de repente eles se tornassem as criaturas extraordinárias, maravilhosas, para que tudo acontecesse. Era necessário o sacrifício, era fundamental o esforço de um processo, e é por essa razão que ao lado do programa para os trabalhadores, Jesus apresentaria uma proposta pedagógica, ok? Quem aqui é professor aqui, levante a mão. Estão todos no reino dos céus. Se estiver se comportando direitinho, viu? Vamos lá. Quem é evangelizador aqui? Educador de crianças e jovens? Quem é coordenador de estudo sistematizado, de estudo aprofundado? Quem? Tudo bem. Quem trabalha aqui com educação mediúnica, coordenando grupos? Quem trabalha na área da assistência e promoção social? E esse povo que não faz nada? Tudo bem, então brincadeirinha, tá bom? Brincadeirinha. Tô só para vocês acordarem. Ok? Chega, menino, vamos lá. Então, a grande pergunta é: existe de fato uma proposta pedagógica feita por Jesus? E embora isso seja um tema de um seminário de 4 horas, eu vou sintetizar em 15 minutos. Porque diz que o professor ele se vira nos 15. Então lá vou eu, em 15 minutos, dizer para vocês, ou tentar convencer a vocês, que Jesus de fato tem uma proposta pedagógica. Então vamos aos argumentos. Principal ocupação de Jesus? Ensinar. Nos evangelhos fala-se em Jesus ensinando 45 vezes, pregando e ensinando 11 vezes. Quem achar que não é, faz a pesquisa e manda me dizer se eu errei. Jesus aceita o título de mestre. Seus seguidores são chamados de quem? De discípulos, ou seja, aprendizes. E toda a obra do Cristo está mergulhada, e aqui mergulhou mesmo, não foi? Está mergulhada numa atmosfera didática, ou seja, ele aproveitou todas as oportunidades para ensinar, ok? Para ensinar. Bem, isso é coisa de gente que segue a Jesus. E o que é que os estudiosos dizem? Os estudiosos dizem, os historiadores da educação e da pedagogia em geral, reconhecem a existência de uma pedagogia crística, que não está escrita, mas está posta nas atitudes, nos ensinos, nas exortações, em todas as práticas de Jesus. E ele, obviamente, já dissemos, repetimos, assumiu que ele era de fato o quê? O nosso mestre. Então, o que é que vai ocorrer?
Autores como Paul Morro, Louis Riboulet, Francisco Larroio, René Hubert, Roger Gal, Henri René Marrou, entre outros autores clássicos dessa área, afirmam que de fato existem e chegam inclusive a lamentar que aquilo que Jesus propõe enquanto mestre não tenha sido integralmente incorporado, entendido e principalmente posto em prática por aqueles que mais adiante disseram, e afirmaram que seguiam as suas recomendações enquanto mestre. Agora veja que lindo aqui Francisco Larroio evocando o que Clemente de Alexandria na antiguidade diria: Jesus é o modelo perfeito do mestre cristão. Fala Larroio. Clemente de Alexandria denominou de pedagogo da humanidade. Vamos saber por quê. Pedagogo da humanidade, pois considerou que deu, por seu exemplo e seu ensino, preste atenção, os princípios eternos, voltes, tudo bem que é educação com Jesus, né? Os princípios eternos, ok? Da educação e da conduta humanas. Ou seja, a pedagogia de Jesus não é no sentido formal, embora também possa se tornar, mas é no sentido de vida, porque se refere ou se destina ao espírito humano, à criatura humana. E eu tenho certeza que aqueles que são os que atuam na área pedagógica, parece que a grande maioria aqui tem essa ou aquela atividade pedagógica, né? Então nós vamos tentar pontuar algumas coisinhas só para a gente dar um refresco rápido em torno da pedagogia de Jesus. Toda pedagogia tem um fim último, ou seja, uma proposta, uma imagem ideal. Então você vai para a Grécia Antiga, vai encontrar a paideia, né? Você vai para a Idade Medieval, lá você encontra a partir exatamente da estratificação social, o tipo, né, de pessoa, ou qual seria o grande objetivo educacional. Você chega na Renascença, você tem outra imagem ideal. Cada autor vai trazer também a sua imagem ideal. E eu diria aos nossos irmãos com maior serenidade, Jesus define para nós no Sermão do Monte, se Tico e Teco estão acordados, 5,48, Mateus 5,48, sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Então qual é o objetivo? A gente existe para quê? Para se divertir, para ir para balada, para comer, para reproduzir, as satisfações. Não, fomos criados simples, ignorantes. Está lá o Livro dos Espíritos, 130, 131 e vai, não sei quantas questões aí adiante. Criados simples, ignorantes, mas destinados a quê? A perfeição, para assumirmos a nossa missão. Eu sou perfeita, aí eu tiro férias, ou então me aposento. Por sinal, é um bom exercício hoje. A gente, aqui no Brasil, se passar tudo, a gente vai fazer esse exercício, né, de aperfeiçoamento pela aposentadoria. Morre e se aposenta, ou só se aposenta pela morte. Não sei, tomara que não passe, né? Então, o que é que vai ocorrer? Jesus define para nós, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. É o fim último da existência humana, da condição humana. E quais são os grandes objetivos da sua proposta pedagógica? Tem dois. Primeiro, João, está lá em João 8,32. Quem é espiritante? Quem é espiritante? Sabe não o que é? Não? É isso. Tem espiritólico, espiritante, espiritista, sabia não? Lá no Nordeste tem. Espiritante é espírita protestante. Ele gosta. Vamos lá. João 8,32, eu digo a primeira palavra, você sabe o resto. Conhecereis, e ela vos, de quê? Conhecereis a verdade, ela vos libertará da burrice, da ignorância, do erro, do equívoco, do fanatismo, da intolerância, da viciação, da besteirice aguda, lá no Nordeste, da leseira crônica, tudo isso. Dimensão o quê? Intelectual. Porque muita gente acha que o Evangelho é só para emoção, emociona. Tem gente que... Não, peraí, para o quê? Cabeça.
Jesus parte do homem integral. O homem integral não é só coração e tripa, é coração, tripa e cabeça. Então, cabeça é para pensar. Não é para colocar óculos, diadema, chuquinha, né? E outros aparelhos que muitas vezes se colocam por aí. Não é isso, tá? Então, conhecereis a verdade, ela vos libertará. Dimensão intelectual. Mas tem um outro objetivo. Amai-vos uns aos outros, como vos tenho. Então, vamos lá sintetizar. Inteligência e... emoção, razão e sentimento. O homem pleno total, como nos falava Pestalozzi, cabeça, coração e mãos, na perspectiva da educação integral. É isso que Jesus, então, nos propõe em sua pedagogia, ok? Ele nos propõe esses fins. E quais são os princípios? Porque toda a pedagogia, e Clemente de Alexandria dizia, tem princípios. Que princípios são esses? Que nortearam a prática pedagógica de Jesus. Então, nós temos aqui, né, os princípios. Jesus vê a pessoa humana como o mais elevado dos investimentos divinos. Então, quando Jesus olhou para Zaqueu, não viu só o publicano, ele viu o dedicado trabalhador do futuro. Quando ele olhou para Madalena, não viu apenas a mulher conturbada, ele viu a servidora que ele traria dos maiores testemunhos do Evangelho, e assim por diante. Então ele vê nessa pessoa o crescimento pessoal, por isso ele procura o quê? O contato pessoal. Jesus utilizaria hoje a internet? Sim. Ele faria videoconferência também, viu? Com certeza. Ele faria tudo, mas não despreza o quê? O contato pessoal. E não se negou a receber Madalena na casa de Simão Pedro, mesmo com a fofoca do povo, não. Não se negou a receber Nicodemos, o doutor da lei, valoriza o contato pessoal. Algo que é fundamental em sua pedagogia, que todos nós, os professores, deveríamos usar. O ponto de partida é o homem e a sua realidade. É só um exemplo, uma palhinha. Já disse que o negócio aqui é grande. Em Lucas 15, 3 parábolas. A parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. 3 parábolas com o mesmo ensinamento. Há muito mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não precisam de arrependimento. Mas ele usa a ovelha, pastoreio, usa o quê? Usa a dracma, o serviço doméstico e usa as relações familiares. Então Jesus, ele usa a própria cultura, como a gente vai ver um pouquinho adiante, ele usa as situações da realidade para o conhecimento. Tem essa visão integral do homem a qual nos referimos e estabelece principalmente a necessidade da relação teoria e prática. Não adianta só saber, é preciso vivenciar, é preciso praticar. É preciso ter a preocupação em transformar em vida o conteúdo. E, finalmente, o sentido imanente e transcendente da experiência humana, considerando que somos espíritos imortais, ok? Mas vamos adiante. Quais seriam os 2 grandes conceitos centrais do pensamento crístico? A nova ideia de Deus, que reformularia muita coisa, se não quase tudo, e a imortalidade da alma, a vida futura e a justiça divina. Esses são os conteúdos centrais. Esses conteúdos centrais, eles trazem também novas consequências para o pensamento humano. Um novo enfoque do culto religioso, não é mais o culto exterior. O reino de Deus precisa estar na terra, porque começa em nós. A paternidade divina implica a fraternidade universal. Pobres e doentes são bem-aventurados. Em vez de bravura e de heroísmo, paciência e perdão. Crianças não são seres desprezíveis, nem as mulheres. É preciso nascer de novo, e assim por diante. Há todo um conteúdo, podemos dizer assim, revolucionário no conteúdo divino da revelação que Jesus nos traz. Mas o mais interessante é que, se é um mestre e se ele tem uma pedagogia, ele faz uso de métodos, de técnicas, de estratégias, que a gente chamaria hoje de ensinagem, de ensino-aprendizagem.
Só para a gente ilustrar, muita gente pensa que Jesus vivia só dando discurso. Não, nada disso. Ele fez poucos discursos longos. Na verdade, ele fez preleções, mas ele dava também explicações. Quando ele conta a parábola do semeador, os discípulos dizem para ele: Senhor, explica-nos. Não entenderam as metáforas que ele usa, ele vai explicar. E Jesus faz narrativas, conta histórias, Jesus conversa, Jesus instiga o quê? Instiga perguntas, debates, observações. Quando nós lemos, por exemplo, o caso do óbolo da viúva, foi o que Jesus fez naquele dia em que as pessoas iam fazer suas doações no gasofilácio no templo. Jesus chamou os discípulos: observe, olhe direito, né? Estejam atentos, se liga, para a gente saber até quantas moedas a viúva colocou. E Jesus vai dizer: ela deu tudo que ela tinha para o seu sustento, foi ela que deu mais. Então, a observação, Jesus ilustra, Jesus faz poesia: olhai os lírios dos campos, olhai os pássaros dos céus. Então, ele nos faz isso tudo e ainda nos exemplifica. É para ser humilde? Tome, aí vai para o lava-pés. É para perdoar? Na cruz. Pai, perdoa. Eles não sabem o que fazem. Então é um mestre por excelência, que mergulha toda a sua prática no ensino, na atmosfera do ensino. E o que é mais interessante para nós hoje, enquanto educadores, é aquilo que Jesus fazia enquanto um comunicador, considerando que o professor, o educador, todo aquele que desenvolve uma atividade pedagógica é chamado a ter uma competência comunicativa. Ele fazia uso de contrastes e uso de expressões incisivas. Vou dar um exemplo para vocês. O uso de contraste é muito fácil. Seja o vosso falar sim, sim. Quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Aquele que se humilha será elevado. Aquele que se eleva será rebaixado. E as expressões que nós diríamos incisivas, que são curtas, mas que a gente grava, como, por exemplo, aquelas a que ele se refere a ele mesmo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, são expressões que o público guarda, o ouvinte guarda, porque elas não são longas análises, elas são sínteses de seus conteúdos. E aí, para a gente ir fechando essa parte, esse bloco, Jesus é um repórter do seu tempo, a gente sabe de tudo. A gente sabe que não se curava em dia de sábado, não é verdade? A gente sabe que um judeu não dirigia a palavra a uma mulher samaritana, a gente sabe. Então Jesus era um repórter do seu tempo. Lembram, só para a gente, que quem não leu aquela revista Tititi, Minha Novela, Caras, quem não leu da época, né? Jesus está na casa de um fariseu, aí entra aquela mulher, entrou, lavou os pés de Jesus e enxugou com os cabelos. Foi que a turma começou a comentar: não é isso? Jesus fala para nós dos costumes. Olhou para o dono da casa e disse: pois é, você está reclamando, meu filho? Pois era para quando eu tivesse chegado da sua casa, você devia ter me dado o quê? Uma bacia com água e toalha para banhar as mãos e o rosto. Era o costume. E esta mulher, ela me banha com perfumes os pés e os enxuga com seus cabelos. Então a gente lê o Evangelho, preste atenção, é preciso ler o Evangelho com lentes variadas. Se a gente lê o Evangelho, igual a papagaio, não entende nada. Mas a gente pode ter um olhar antropológico. Eu já desafiei os matemáticos a fazer o olhar matemático que tem no Evangelho. Tem um olhar matemático. Sou doida. E eles não querem, não sei porquê, entende? Mas tem um olhar sociológico, tem um olhar, obviamente, do educador, do terapeuta e assim por diante. Então, tem múltiplos olhares que o Evangelho nos apresenta, ok? Por quê? Porque Jesus usou uma vasta gama de opções de recursos, usou até objetos. Quando os judeus vieram para ele com a história que não era para pagar imposto, o que é que ele fez? Me dê aqui uma moeda, chega, me passa para cá. De quem são essa imagem, essa inscrição? De César. Devem ter respondido com mau humor. Ele vai dizer o quê?
E é Deus o que é de Deus. A figueira, passou o Senhor, esta figueira, discípulo, Senhor, amaldiçoaste a figueira. Ele usa exatamente para mostrar que toda árvore tem que produzir frutos bons, né? Então, nós vamos encontrar Jesus principalmente usando o quê? Os costumes, os destaques que ele vai dar aos costumes. Ele vai instigar a reflexão. Ele curou o cego em dia de sábado, foi uma confusão danada. Chamaram o cego, chamaram os pais do cego, não foi uma coisa triste. Aí começaram a falar para eles, pois é, no dia de sábado também, Davi entrou no templo e comeu com os seus soldados os pães da consagração. E aí? Se fosse no Nordeste, a gente dizia, tome, podia ter dormido sem essa. E Jesus vai estimular o quê? O pensamento crítico reflexivo, ok? Então, ele é o maior recurso, mas ele faz uso disso tudo. E o mais bonito é a avaliação, a proposta avaliativa na pedagogia do Cristo. Em primeiro lugar, ela é diagnóstica. Como é que você está? Não serve para criticar, não serve para classificar, para condenar, vai servir para ajudar o interlocutor na sua autoavaliação. Lembra da história da mulher adúltera? Tudo bem. Mulher, onde estão os que te condenaram? Ninguém te condenou. Porque ele já tinha dito, atire a primeira pedra, aquele que estiver sem pecado. Ninguém atirou, todos foram embora, saíram os mais velhos primeiro. Hoje eu já não sei, viu? Saíram os mais velhos primeiro. E ele perguntou à mulher. E aí ele não disse à mulher, se safou, hein? Ele não disse isso. Quem está dizendo sou eu que sou obsidiada, né? Ele não disse isso, está vendo, bichinha? Se eu não estivesse aqui, ele não disse isso. O que é que ele vai dizer para ela? Vai, e de futuro não tornes a pecar. Porque a sua avaliação é emancipatória. Porque Pedro, que é outro exemplo interessante, Senhor, eu mato, eu esfolo, eu te defendo, eu faço tudo. Calma, menos Pedro, antes que o galo cante e você me negará 3 vezes. Acho que ele disse até musicalmente, né? Então, foi o que aconteceu? Pedro, não conheço nada. Jesus preso, sei lá quem é. Não conheço não. O galo, e Pedro, meu. Mas Jesus não apareceu para ele para dizer, caba ruim. Não disse. Desgramado, também não disse. Aparta-te de mim, também não disse. Pedro se tornaria o quê? Aquele sobre o qual ele edificou todo um trabalho, na própria mediunidade de Simão Pedro, conforme a interpretação de alguns, e o transformou numa liderança do colégio apostólico, que curiosamente não era centralizada só na figura de Pedro, para quem gosta também da área da administração, da sociologia, de fazer o olhar com uma lente diferente sobre liderança que o Evangelho nos apresenta. Mas Jesus situa a figura de Pedro ali como uma das lideranças centrais. Então a avaliação tem toda essa possibilidade. E aí nós sintetizaríamos, não consegui em 15, consegui em 20, a sua pedagogia é comprometida então com a transformação e o crescimento da criatura. É baseada no valor e no esforço de cada um, é alicerçada na visão do homem integral e espírito imortal, é dialógica e é libertadora. Estão passando bem ainda? Vamos para o fim. Pode dizer, até que enfim, mas não tem problema. Agora é só ilustrar. É só ilustrar como é que esse processo educativo, que é necessário para se buscar, no sentido de se constituir cada pessoa como um cristão, como um trabalhador cristão, como é que se faz, como é que é esse processo? A gente vai ilustrar rapidamente com uma das figuras mais excêntricas, belas e principalmente um dos maiores exemplos de fidelidade. Lembram qual foi a virtude que Jesus colocou para os discípulos? Qual era a primeira das virtudes? A fidelidade a Deus. Então vamos lá para o nosso querido Paulo,
como ocorreu o processo educativo de Paulo. Vamos lá. Todo educador tem que ter uma leitura do seu educando, tem que fazer, vamos dizer assim, né, uma anamnese, como o médico faz, mas só que aqui é Jesus, então Jesus não olha o aqui e agora, Jesus olha o Espírito em sua potencialidade, e Jesus não olha a gente como comedor de feijão, rapadura, lá no Rio Grande do Norte, não, carne seca, não, ele olha e ele diz assim, nossa, que aí vai dar, aí, ele está sempre o quê? Olhando lá na frente. Então, quando todo mundo só olhava Saulo de Tarso como o perseguidor, ele chegou para Ananias, após o encontro na estrada de Damasco, e deu o que ele pensava sobre Paulo. Quem é que lembra? Está no livro Atos dos Apóstolos. Ele disse para Ananias, que Ananias deveria procurar Saulo, e disse, esse é o vaso escolhido por mim, para levar a minha palavra aos filhos de Israel e aos gentios. Não é só para os gentios não, aos filhos de Israel também, tá? Então, Jesus tem uma definição de Paulo. No nosso livro, Reflexões Pedagógicas à Luz do Evangelho, esse tema está, vamos dizer assim, mais aprofundado, com o título Paulo, o evangelizador escolhido por Jesus. Paulo é escolhido, Jesus disse, é esse que eu quero, é isso que eu quero. Porque ele viu o potencial de uma criatura que era amante da lei. Paulo era amante da lei mosaica, da revelação mosaica, era. Ele viu em Paulo a retidão, ele viu em Paulo características do trabalhador operoso, aquele que seria fiel. É como diria, inclusive, Estevão, Abigail, Paulo, quando conheceu Jesus, lhe será fiel. E foi. Então é a visão que ele tem. Mas Jesus, a gente viu nos princípios, um dos princípios é o contato pessoal, e Jesus foi ao encontro de Paulo, na estrada de Damasco. Quem leu Paulo e Estevão, quem não leu está perdendo, porque Paulo e Estevão é uma obra que a gente lê 20 vezes, né? E cada vez que a gente lê, a gente descobre outras coisas. Eu descobri, por exemplo, que quando Paulo vai se encontrar com Jesus, ele estava passando por um processo introspectivo depressivo. Emmanuel diz que lá estava ele, ensimesmado. E vocês sabem qual era a pergunta que ele fazia? A pergunta que ele fazia era a seguinte, veja que coisa linda. Ele dizia assim, João tem paz, Pedro tem paz, Estevão morrendo tinha paz, eu não tenho paz. O problema de Paulo existencial era como os homens do caminho atingiam aquela serenidade que ele tinha certeza que ele deveria ter pelo conhecimento da lei, e ele não tinha. Ele então está num estado de depressão, e sem falar no problema amoroso, que a gente não vai entrar nessa fofoca, tá? A gente não vai entrar na questão de Abigail. Quem quiser saber dessa fofoca, vá ler o livro. Ok. Então, ele está ali, e Jesus vai para o contato pessoal. Saulo, Saulo, por que me persegues? Todo mundo sabe da história, né? Uns dizem que ele caiu por terra, outros dizem que ele caiu do cavalo. Eu acho tão interessante algumas brigas entre nós, até espíritas, que um companheiro nosso decidiu fazer uma palestra todinha de 45 minutos para desmentir que Paulo estava a cavalo. Está vendo, Mar? 40 minutos, 45 minutos para discutir porque é que Paulo não estava a cavalo. Se ele estava a cavalo, se ele estava a pé, não interessa. O que interessa é que caiu. Levou, foi um tombo, puf. Levou um tombo, ficou cego, todos nós sabemos da história. Eram 3 que estavam com ele, 2 voltaram para fazer a fofoca, a resenha, não foi? 2 voltaram para Jerusalém para se encarregar de quê? De dizer, está doido, endoidou, surtou, piluritou, e assim vai. E um, por piedade, talvez foi com ele, e Jesus naquela época já tinha GPS, já indicou a hospedaria. Deu o endereço, vai lá, leva Paulo para lá. Lá foi Paulo cego. Depois daquele encontro, gente, que experiência extraordinária. Porque na hora que Jesus apareceu para ele, perguntou, quem és, Senhor? Perguntou.
Ele não ficou besta assim, acanhado, não. Quem é, Senhor? E Jesus teve que se impor, disse, eu sou Jesus, a quem persegues. Aí ele caiu na real, caiu a ficha. Hoje o pessoal diz que não é ficha não, é conectou o chip, usou o Bluetooth, caiu na real mesmo. E aí fez o quê? Choramingou. Senhor, desculpa. Olha, eu persegui os cristãos, andei mandar arrancar a unha dos meninos, mas não fez isso não. Senhor, por que o Senhor está vindo atrás de mim? Eu não mereço, eu sou miserável. Não, também não fez isso não. Fez só uma pergunta, que todo mundo aqui sabe. Qual foi? Senhor, minha gente, já estão surtando. Não surte ainda não. Ainda tem mais 5 minutos para vocês surtarem. Qual foi a pergunta que Paulo fez a Jesus? Senhor, o que queres que eu faça? E o Senhor respondeu logo para ele? Cadê o processo educativo? Foi que Jesus disse para ele, vai para Damasco, lá te será dito o que vai fazer. Ele passou 3 dias sem enxergar, 3 dias, 3 noites, surtado, completamente surtado. 3 dias, 3 noites, não tinha para onde ir. Uma experiência mística profunda dessa. Vocês acham que ele fez o que nesses 3 dias? Processo autoterapêutico, mergulho nele mesmo. Que besteiras eu fiz na vida, que visões equivocadas alimentei no meu espírito, e assim por diante. 3 dias, e para que o processo fosse bem amarrado, Jesus mandou quem? Mandou quem para lá, para libertar ele? Ananias, que era aquele que ele perseguia. Mandou o candidato, a vítima, né, para se encontrar com o algoz. Ele vai aplicar passes em Paulo, né? Paulo volta a ver a primeira visão de Paulo, Ananias, imagine, aquele que ele queria perseguir e matar, né? Então, o que é que vai ocorrer? Jesus vai partir dessa experiência de Paulo, o que ele já tinha, o potencial que ele tem, para de fato o quê? Inspirar a chamada formação pedagógica. A formação pedagógica que a gente não vai detalhar, a gente vai só situar. Rapidinho, vamos lá. Formação inicial e continuada de Paulo. Primeiro, os conselhos. Quem de nós aqui busca conselho? Há um ditado popular que diz, se fosse bom conselho não se dava, se vendia. Ô desgraça, não é assim não. Quantos conselhos não são o quê? Fundamentais em nossas vidas. Quantos conselhos não nos afastam de coisas equivocadas? Por que que a casa espírita tem um atendimento fraterno através do diálogo, a conversa, o atendimento espiritual? Quantas vezes é naquele momento de uma seriedade imensa que nós estamos muitas vezes tirando alguém de uma vingança, puxando alguém de uma busca de um suicídio? Então, o aconselhamento, Ananias, Gamaliel, Pedro. E aí, o processo formativo pedagógico de Paulo, que se iniciou na estrada de Damasco e na estalagem, vai ter a seu processo maior durante 3 anos no deserto de Dan. Ele vai passar 3 anos no deserto, fazendo o quê? Tomando sol? Se fosse para isso, ia lá para Natal, mas sol. Aliás, disse que aqui também, né? Aqui também. Então, menos ainda. Então, pelo meu relógio. Então, o que é que vai ocorrer? Ele vai passar 3 anos no deserto de Dan, como tecelão, que era uma tradição da educação judaica. Os filhos, eles aprendiam os saberes e fazeres. E a família dele era uma família de construtores de tendas, ou de elementos para a confecção das tendas. 3 anos. Ele convive com um casal, Áquila e Prisca, ou Priscila. Esse casal maravilhoso, que vai ser um casal super dedicado, tinha fugido dele. Olha como Jesus é bom. Jesus é bom. O primeiro foi Ananias, aquele a quem ele perseguia. E depois, o casal que fugiu por causa dele. Você não sabia que era ele.
1 ano e meio, metade do tempo, ele conviveu com isso. Todos os dias, os estudos, o convívio fraternal e amigo, até que aquela coisinha linda chamada consciência, a luzinha vermelha, amarela, ficou verde. E aí ele disse, eu vou dizer para eles quem eu sou. E disse. Sentaram-se os 3 e ele chorando, que é uma qualidade de Paulo. Quem é homem chorão, não se preocupe. Se alguém disser coisa feia, você diz, chora igual a Paulo. Eu também tenho uma coisa igual a Paulo, né? Eu estava confessando para a Alzira hoje. Uma coisa que eu tenho igual a Paulo, os joelhos desconjuntados, que eu estou aqui que não aguento. Uma maravilha, alguma coisa de Paulo eu tenho. Então, 1 ano e meio convivendo com eles, 1 ano e meio. E chorando diz, quando então Áquila relembra o ensino que tem que vir à prática, o perdão, a compreensão e a tolerância. Eles conviveriam mais 1 ano e meio, e mais adiante eles seriam colaboradores de Paulo na obra junto à gentilidade. Então, depois ele foi para Tarso, porque quando ele passou lá por Pedro, Pedro disse assim, você tem umas pendências, a pendência era o pai. E ele foi procurar o pai. É o momento mais difícil. Sabe qual é o momento mais difícil? É a libertação daquilo que você sabe que é errado, quando isso envolve as emoções, em especial familiares. Emmanuel diz que foi o momento mais difícil de Paulo, chegar na casa do pai, e o pai perguntar para ele sobre a palhaçada da estrada de Damasco. Essa expressão dura. E dizer para ele que a mãe tinha morrido, que a irmã tinha ido embora, tudo por causa dele. Ele ali estava até aquele momento esperando para que ele explicasse a situação. E ainda coloca, escolha, ou esse Jesus ou a sua família. Saulo vai dizer assim, mas papai, mas é uma desgraça, né? Mas papai, todos precisamos de Jesus. O velho disse, Isaac disse, já escolheu, tchau e bênção. Aliás, tchau. Ele vai embora, chorando, é uma dor imensa. Sabe o que é isso, meus amigos? Chama-se desaprendizagens. A gente tem que desaprender muita besteira que a gente aprendeu na vida. A gente tem que ressignificar as doidices que a gente inventou, as mentiras que a gente internalizou como verdade, metas que a gente atribuiu que não valem nada, valores que não são valores, são antivalores. Paulo sai chorando, chorando, chorando. É quando chega o serviçal e diz, teu pai te mandou isso. Menino, era uma dinheirama. A vontade de Saulo, sabe qual foi? Rebolar de volta e dizer, eu quero não. Aí ele lembrou que ele conhecia Jesus e o pai não, então ele tinha que ser diferente. E disse, diz a meu pai que eu agradeço, vai embora. E ainda segundo Emmanuel, ele vai naquele mesmo dia subir as montanhas do Tauro, vai procurar um lugarzinho, arruma ali com umas palhinhas, uns capins, um lugar, e ele mesmo diria em uma de suas cartas, um homem conheço, não sei se no corpo, não sei se fora dele, ouviu coisas inefáveis que ao homem não é dado traduzir, mas Emmanuel disse, que foi o encontro dele com Estevão e Abigail, em desdobramento espiritual, onde Abigail lhe apresentaria um programa de 4 palavras, ama, trabalha, espera e perdoa. Pronto. Então, esses processos são os processos que vão formar o caráter novo de Paulo. Então, ele depois irá para Antioquia, começará os primeiros labores, até que ele então começará o seu trabalho de fato de divulgação. Vocês sabem quanto tempo de Damasco até aí? Mais ou menos? Eu confirmei com Haroldo. Então, sabe quanto tempo? 6 anos e meio a 7. Com os deslocamentos que à época eram muito difíceis. Então, meus queridos amigos, as viagens, a divulgação, os testemunhos, existe em uma de suas cartas um currículo que ele diz, os açoites, as prisões, os apedrejamentos, os naufrágios, os testemunhos presenciais, conforme Jesus havia dito aos discípulos que eles seriam entregues aos tribunais, que eles compareceriam diante de governadores, diante de autoridades, para darem o testemunho. Essa é a questão, para darem o testemunho. Então, meus queridos amigos, em Paulo, o processo educativo nas chamadas bases crísticas, ele de fato ocorre. Ele ocorre e Paulo
fazendo aquilo que ele mesmo diria em uma de suas cartas: a criatura se torna uma nova criatura quando conhece a Jesus. Por isso, nós gostaríamos de concluir a nossa longa fala na tarde de hoje, a surra de evangelho que a gente tomou, né? Dizendo para vocês: primeiro, somos filhos de Deus destinados à perfeição. A doutrina espírita nos ensina que não há salvação, ninguém aqui está salvo. O que acontece é a necessidade do esforço, do progresso e da autoeducação. Então, a doutrina espírita nos dizem, Benedita Fernandes, Lins de Vasconcelos, a doutrina espírita é a doutrina eminentemente educativa. Se é doutrina eminentemente educativa, quem é a nossa referência? Jesus, nosso modelo, nosso guia e nosso mestre. Qual é o objetivo? Ser perfeito. Quais são os mecanismos? O conhecereis a verdade, o amai-vos. Então nós somos convidados aqui nesse momento, nesse encontro anual de Caiba Schutel, que nós possamos então sair daqui dizendo: novas criaturas ou melhores criaturas nós deveremos ser, porque o nosso processo de autoeducação vai exigir esse esforço de estudo, de meditação, de reflexão, para que alcancemos a chamada harmonização com a lei divina ou natural. Na abertura do Livro dos Espíritos, do que diz respeito à terceira parte, especificamente sobre a lei divina ou natural, o Espírito de Verdade nos diz que nós só somos infelizes quando nos afastamos da lei divina ou natural. Então, que nós possamos buscar pelo processo de autoeducação, refletamos o que é que temos que precisa melhorar, o que é que já temos que podemos potencializar, que atitudes deveremos então anular em nossas vidas, que viciações deveremos alijar completamente, que condutas boas nós podemos alimentar no nosso cotidiano, junto a nós mesmos, a nossa família, na sociedade, enfim, que nós possamos ter essa atitude proativa, lembrando que há um projeto divino em relação a cada um de nós. Somos filhos de Deus, vivemos atualmente uma experiência reencarnatória, vivemos outras anteriormente, viveremos outras mais adiante, e tudo isso é para que nós atinjamos o nosso objetivo, o nosso desiderato, a nossa finalidade maior, que é de nos tornarmos de fato os filhos de Deus, harmonizados com a sua lei e principalmente conscientes do nosso papel junto a nós, a família, a sociedade, a terra, enfim, vivenciando em plenitude aquilo que Deus espera de cada um de nós. E quando um dia a morte chegar, que é natural, é processo pedagógico também divino, encarnar, reencarnar, desencarnar, porque isso tudo é da mecânica ou do dinamismo do processo evolutivo do espírito. Lembremos, para finalizar, as sábias palavras daquele que nesta terra deu um dos maiores exemplos de fidelidade a Jesus e ao Espiritismo, Caiba Schutel, conforme aquilo que ele pediu fosse colocado em sua lápide: vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Que Jesus nos abençoe. Obrigado, Sandra. Alain. Obrigado a nossa Sandra pela oportunidade maravilhosa desta tarde. Antes de sairmos para os nossos intervalos, alguns avisos importantes que precisamos transmitir a vocês todos. Nós queríamos dizer que está conosco o suboficial Edu Medeiros, representante delegado da Cruzada dos Militares Espíritas para a Academia da Força Aérea de Pirassununga.
Edu, onde você está, Edu? Olha lá o Edu, nosso querido amigo, representando a cruzada dos militares espíritas. Nós queremos dizer que os livros da Sandra, alguns de seus livros estão disponíveis na livraria do Clarim, e vocês poderão ter a oportunidade do autógrafo da autora, que trouxe os seus trabalhos literários, além de DVDs de outras palestras proferidas e editadas, publicadas pela Federação Espírita do Paraná, a FEP, nos inúmeros trabalhos que a Sandra sempre compareceu lá em Curitiba, no evento da Federação Espírita do Paraná. Também está conosco os 3 lançamentos recentes da Casa Editora Clarim: Ansiedade, Pânico e Depressão, do Dr. José Luiz Condotta, que é médico psiquiatra, Como Entender a Alma Humana, e o recente Chico, Diálogos e Recordações. Trouxemos também o nosso relançamento, Morte, Fim ou Passagem, e o lançamento do ID, de Antônio Badui Filho, pelo Espírito André Luiz, Vivendo o Mais Além, com comentários da obra O Céu e o Inferno. Por outro lado, nós queremos registrar aqui com muita satisfação que agora em setembro a comunidade espírita Caibar Schutel está completando seus 70 anos de fundação. Foi no dia 16 de setembro de 1947 que esta modelar instituição, que tem um amplo trabalho educativo, promocional na cidade, está completando seus 70 anos de atividades. E naturalmente que na livraria do Clarim poderão ser feitos agendamentos para visitas ao Memorial Caibar Schutel, que é uma oportunidade, como disse a Sandra, de repensarmos o valor, o esforço, a dedicação de um homem que se notabilizou em Matão. E também o Hospital de Matão está com uma campanha para doação de órgãos. Você poderá procurar o estande da campanha no espaço de convivência, e nós vamos, no intervalo, utilizar aquela porta lateral e aquela porta que vocês entraram. Essas 2 portas estarão disponíveis para irmos agora à sala de alimentação. Aliás, um detalhe importante: a alimentação deve ser, os tickets de alimentação devem ser adquiridos ali, no estande de alimentação, e não aqui no quiosque do bar. Aqui é apenas para refrigerantes e sucos. A alimentação está disponível lá. Então, esse é um detalhe importante para quem vai se alimentar agora. E também, nós estamos destacando aqui a 2ª Semana Nacional de Arte Espírita, que está nas páginas do jornal Tribuna do Espiritismo. Aliás, o ventilador jogou alguns exemplares no chão. Pediria a vocês a gentileza de recolherem esses jornais, porventura levarem os jornais. E antes de sairmos para o intervalo, não precisam fazer isso agora, mas embaixo do assento de vocês estão 34 adesivos distribuídos pela plateia. Não precisa fazer isso já. Aos sorteados com esse adesivo embaixo do assento, receberão o livro Anuário Espírita 2017, que fala exatamente de educação. E os que estiverem com o brinde hospital, receberão um brinde do Hospital de Matão. E também estão disponíveis os livros do nosso Marcos Alberto de Mário, que será o nosso próximo palestrante, inclusive com o lançamento do seu Família Espaço de Convivência. Agora eu preciso muito da atenção de vocês para o que vamos falar agora. É muito importante que vocês tomem conhecimento do que vamos falar agora. Falamos dos lançamentos do Marcos. À noite, nós teremos uma sala dialogada com a nossa Sandra, com o Marcos e com a Alzira. Esta sala dialogada, a educação do espírito, evangelizar com Jesus, sensibilizar corações, ampliar consciências, será feito mediante inscrição antecipada. As pessoas interessadas em participar desta atividade, que é restrita a um número limitado de vagas, devem procurar a Renata. Renata, por favor, levante-se.
A Renata vai anotar interessados em participar desta sala dialogada, cujo programa vocês podem ver no verso do crachá. Vai ser na sala Âmeros. A sala Âmeros é lá em cima, à minha esquerda, subindo a rampa ou a escada, e é com número limitado. Durante o intervalo, as pessoas poderão fazer as suas inscrições. Agora, durante o intervalo, poderão também pegar os autógrafos do Marcos, lançando seu livro, ao material da Sandra, e também o material da Alzira, disponível para todos. Vamos ao intervalo de 1 hora. Muito obrigado a todos.